A coisa mais incrível é que naturalmente nós temos uma pergunta dentro de nós sobre como se faz algumas coisas ou por que você se faz isso. Vamos traduzir assim: tem muitas pessoas que estão procurando pessoas para mentorear, para ser referência, estão perto de pessoas, e talvez a maior pergunta que as pessoas têm é: cara, como é que você fez isso? Porque nesse como você fez isso, na verdade, eu quero descobrir como você fez isso para ter isso aqui. Eu estou em busca de copiar um resultado. Eu conheço muitas pessoas que estão indo para fora do país, visitar muitas igrejas, e é muito legal. São pastores e líderes. Eu conheço empresários que estão indo em outros lugares para aprender, mas a pergunta que está escrachada e ela está presa dentro do nosso coração é: cara, como eu faço isso? Como eu me torno aquilo? Como eu tenho tal coisa? Como eu faço para ter o mesmo resultado que você? Gente, a rede social levou a gente para um lugar de muita comparação. E levou a gente para um lugar para o vício de aprovação. Queremos ser aprovados. E queremos nos comparar. E lógico, está todo mundo ali só mostrando a melhor parte da vida. E a maioria é tudo com carro alugado. Só para poder demonstrar uma parada que realmente ele não tem. Então, e a gente está pegando referência de tudo quanto é lugar, porque simplesmente eu também quero andar, eu quero aprender como eu faço para andar com esse carro, como eu faço para ter um ministério desse jeito, como eu faço para liderar desse jeito, como eu faço para ter pessoas, como, porque a vitrine da vida está aí, ó, no teu celular, está aí, ó, tudo quanto é lugar, tem uma vitrine esfregando a nossa cara, uma coisa que você não tem, mas na verdade você também não precisa. Mas gerando em você um desejo que você precisa ter uma coisa, para que a sua maior pergunta seja: como eu posso ter? Como eu posso fazer? Como eu posso adquirir? Como eu posso chegar? Todo mundo tem o como estampado dentro do coração, mas pouquíssimas são as pessoas que têm a pergunta: por quê? Por que que você faz o que faz? Por que que você é o que é? Eu conheço muitos amigos meus que foram em algumas igrejas dos Estados Unidos para aprender com eles, para estudá-los, para serem mentoreados. E a maior pergunta é: cara, como é que vocês chegaram onde vocês chegaram? Tá bom, então é através desse método, através dessa fórmula, e dessa fórmula, e dessa fórmula. Então as pessoas estão em busca de fórmulas que fazem as pessoas chegarem no mesmo resultado. Tá fazendo sentido? Tá fazendo? Poucos chegam lá com a pergunta de: mas por que que vocês fazem assim? Por que que está escuro? Por que que a posição está assim? Por que que a luz é assim? Por que que vocês recepcionam essa... Por quê? Eu queria te dar um incentivo de você começar a trocar os seus comos por alguns porquês. Porque você vai descobrir a frustração da resposta do porquê. Sabe qual é a frustração da resposta do porquê? O porquê faz você conhecer a essência da pessoa e não o método dela. E quando você descobre a essência de alguém, você é frustrado, porque você vai bater com a cara no muro e você vai precisar assumir: putz, eu não consigo ser ele. Cara, eu acho tão incrível isso daqui, cara. São 7 bilhões de pessoas na Terra. Tem um monte de cara parecido um com o outro. Tem um monte de gente, já viu que tem uns estudos aí que tá falando que tem meio que uns 7 gêmeos pela Terra, assim. Vai ter pelo menos mais 6 pessoas extremamente parecidas com você. Mas Deus colocou nessas 7 bilhões de pessoas uma grande diferença, que é a nossa digital. O papo da digital é bem batido na igreja, né? Deus te deu só um digital, você é único. Mas é verdade. Deus te fez para um propósito, cara. Você foi criado. Você foi criado para um propósito. Por que que eu fui criado? A minha maior indignação era uma canção. Continua tocando esse acorde aí que eu vou chegar nela agora. Agora bateu 6, 4. Agora bateu 1. Quem eu sou? Quem tu és? Quem tu queres que eu seja? Quem eu sou? Quem tu és? Quem
uma canção pequenininha, Filhos do Homem, e ela ficava me perturbando. Quem eu sou? Quem tu és? Um dia Jesus vira para os discípulos e ele esgota a informação deles. Primeiro ele pergunta: o que estão dizendo que eu sou? Jesus, estão falando que você é Elias, estão falando que você é Moisés, estão falando que você é Isaías, estão falando que você é algum profeta, Ele, tá. Esgotou para que ninguém pudesse repetir alguma coisa de alguém. E ele faz a grande pergunta: e vocês, o que dizem que eu sou? Ali está o porquê, meus amigos. Aqui não era como, era o porquê. Porque um homem ali, um homem, que 2 capítulos antes, sabe o que ele tinha feito? Ele quis estar onde Jesus estava. Ele foi para fora do barco. Um homem parecendo um fantasma aparece no meio da madrugada, andando sobre as águas. Os discípulos desesperam. É Anabelle, já tem compasso, já tem copo na mesa. Tá uma loucura. De repente eles olham, o cara é um fantasma. Não, não é Jesus. E aí Pedro fala: se és tu, me deixa ir contigo. Criticado porque afundou nessa caminhada. Só que, gente, repara numa coisa. Olha que incrível. Acho que pouca gente percebeu isso. Ele começa a andar. Ele primeiro pergunta para Jesus se ele pode ir. Jesus, se é você, me deixe ir ter contigo. Ele sai andando? Não. Ele espera uma resposta de Jesus. Qual que é a resposta de Jesus? Vem. Ei. Vem. Será que você consegue ouvir isso hoje, cara? Jesus está te fazendo esse convite. Ele está falando, cara, vem. Ele fala, vem. É a coisa mais incrível que eu acredito que Pedro, mais do que andar sobre as águas, ele caminha sobre uma palavra. Ele caminha em cima do vem de Jesus. Ei, que palavra você tem caminhado em cima dela? Qual é a palavra de Jesus sobre a sua vida? Aonde pode acontecer o que for, cara, mas Jesus falou isso para mim, eu estou caminhando em cima disso. Gente, imagina uma geração onde ninguém ouviu falar a palavra chuva, nem sabia o que era isso. Fazia anos e anos e anos que a terra não era tocada com chuva, eles nem sabiam o que era isso. Mas um homem caminhou em cima dessa palavra e ele ficou lá. Noé ficou anos construindo uma coisa que ninguém sabia o que significava, por uma chuva que não fazia sentido para ninguém, até que um dia aconteceu. Ei, caminhe em cima daquilo que Jesus está falando sobre você, por mais que ninguém entenda. Se você entender o suficiente, e se você não entender, não se preocupe, que tem coisa que Deus fala que você só entende amanhã. Deus você só entende amanhã. Mas se amanhã daqui 15 anos, não importa. Abraça o processo e vai para cima. Sabe de uma coisa? Ele caminhando em cima do vem de Jesus. Quem conhece essa história? Pedro está caminhando sobre as águas, ele está indo na direção de Jesus. Só que a Bíblia fala que de repente os ventos começaram a ficar muito fortes, as ondas começaram a ficar muito altas. E o que Pedro fez? Ele parou de olhar para Jesus. Vamos entender o contexto, gente? Qual era a profissão de Pedro? Pescador. Será que ele conhecia esse ambiente? Conhecia. Quantos amigos Pedro já não perdeu num ambiente de vento forte, de chuva forte, de ondas altas? Muitos. Ou seja, Jesus permite ele caminhar num lugar e permite que situações que eram um terror do passado dele e viessem tocar agora o presente dele. Pô, Jesus, Deus não é gente não, cara. Ele tem uns processos muito sinistros, muito diferentes. Deus, mas aquilo era do meu velho homem, aquilo lá era o que me aterrorizava, aquilo lá era o que me dava desespero. E de repente ele deixa no meio da tua caminhada sobrenatural, andando em neves, ele te permite sentir novamente aquilo que era o terror da sua vida passada, só para ter uma prova se você ainda continua, se você realmente está olhando para Ele, ou se realmente você ainda olha muito para quem você já foi.
e o que você já fez. A grande lição de caminhar sobre as águas, meu amigo, é que Ele quer ensinar: olhando para mim, o seu passado não importa mais. Olhando para mim, é só você seguir. Vem na minha direção, cara. Vem na minha direção. 2 capítulos depois, Jesus está em Cesareia. Deixa eu te falar, Cesareia era um lugar terrível, meus amigos. Era um lugar terrível. Era tudo que existia de bruxaria, de magia negra, tudo, sacrifícios de crianças. Tudo existia nesse lugar. Era um lugar terrível para qualquer judeu pisar o pé. A potestade, o espírito maligno que dominava Cesareia era um deus chamado Deus Pan. E a palavra Deus Pan significa Deus pânico. Olha que interessante. 2 capítulos depois, que aquilo que dava medo e pânico em Pedro lá atrás, e Jesus permite que ele passe por aquele ambiente novamente, e ele é testado num lugar onde ele é denunciado como um homem de pouca fé, porque ele deu mais atenção para aquilo que era do passado e parou de olhar para Jesus. Então Jesus pega ele pela mão. Só que 2 capítulos depois, Jesus leva eles para o centro e o núcleo do pânico, Cesareia, dominada pelo Deus Pan. Crianças sendo assassinadas, sacrificadas. Uma gruta, uma caverna de lugar de sacrifício para esse Deus, chamado Porta do Inferno. Era uma gruta, uma caverna. E ali ele faz uma pergunta para eles: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Num ambiente de pânico e medo, quem eu sou? O homem que falhou lá atrás, por causa das marcas ainda mais de trás, ele é hoje o homem que consegue olhar para ele e falar: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele fala: Pedro, não foi você que viu isso, mas foi o Espírito de Deus que te revelou. Então Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra eu vou edificar a minha igreja. Ele aponta para a caverna e diz: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Jesus resolve estabelecer a igreja dele, não na igreja, cara. A primeira fala dele sobre estabelecer a igreja não foi num lugar de conferência legal, num culto legal com a galera bacana. Foi lá no meio do pânico e do medo, olhando por uma gruta chamada Porta do Inferno, onde tudo de errado acontecia. Era lá que ele falou: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Ele começou a estabelecer a igreja dele nesse lugar, porque é num lugar desse que nós temos a revelação de quem ele é. E quando você tem a revelação de quem Cristo é, você é despertado na sua essência. Então tu és pedra. Peraí, mas eu não era pescador de homens. Tu és pedra. Meus amigos, nós vamos ter aflição nesse mundo. Estamos nos dias muito bacanas, está sendo tudo incrível, mas você não sabe como vai ser a sua semana, seu mês, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Nós não sabemos. Nós temos uma garantia: ei, vocês vão ter aflição nesse mundo, mas tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo. E não vamos parar de olhar para Jesus. Não pare de olhar para Jesus. Não pare de olhar para Jesus. Que as suas maiores perguntas sobre Ele sejam o porquê, não de você, mas dele. Sobre as pessoas que te influenciam, pergunte o porquê. Você vai descobrir a essência dela, vai admirar mais ainda, mas isso vai te ajudar a despertar na sua. Mas nós só podemos ser plenamente completos em sabermos quem eu sou quando eu descobrir quem tu és. E aí eu vou saber quem tu queres que eu seja. Declare isso comigo. Quem eu sou, quem tu és, quem tu queres que eu seja. Quem eu sou, quem tu és,
quem tu queres que eu seja? Faça essa pergunta de coração a Ele. Quem eu sou? Quem tu és? Quem tu queres que eu seja? Quem eu sou? Quem tu és? Quem tu queres que eu seja? Quem eu sou e quem tu és? Quem tu queres que eu seja? E quem eu sou? Quem tu és? Quem tu queres que eu seja? E quem eu sou, me mostre quem tu és até aqui. Quem tu queres que eu seja? Me revele quem eu sou, me revele, me revele. Revela-te a mim, Pai. Oh, nós ansiamos, oh, nós desejamos prosseguir em te conhecer, em te conhecer, em te conhecer, em te conhecer, em te conhecer. E a maneira que eu te conheço, à medida que eu te conheço, eu me descubro mais. À medida que eu te conheço, eu te sirvo mais. À medida que eu te conheço, já não é mais eu, mas é Cristo em mim. Já não sou mais eu. Ei, Jesus. E quem tu queres que eu seja? E quem eu sou? Quem tu és? E o mundo clama, mostra-nos o Pai. E o mundo clama, mostra-nos o Pai. Nós queremos ser o canal para que o Pai seja conhecido e reconhecido, para que o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Nós queremos viver e estar no centro da sua vontade. Pai, eu oro por cada estação individual que o Senhor tem movido para um propósito coletivo, porque aquilo que o Senhor tem feito em mim, o final disso não está em mim, mas está em te conhecer e estar em torná-lo conhecido. Eu peço que o Senhor recalibre o destino nosso. Eu sinto que o Senhor está pedindo para algumas pessoas aqui, está pedindo para a gente hoje. Algumas pessoas, assim como um GPS, um Waze da vida, você já tinha muito bem planejado algumas coisas. Em cima das suas aptidões, em cima do que você já foi adquirindo, se tornando, já estava muito natural o rumo para onde você está tomando a sua vida. Então você já calculou a rota e você já colocou o destino e já colocou para ir. Mas aquele que conhece os nossos caminhos, ele sabe o final deles. Ele está pedindo para você, se você tem coragem de entregar o seu GPS hoje na mão dele e deixar ele guiar pela rota dele, pelo caminho dele, pelo destino dele. Para alguns aqui é carreira, para alguns aqui são cursos.
Nunca foi mega suave andar com Ele, mas o centro da vontade está lá. Eu sei que essa noite aqui vai gerar uma perturbação no nosso espírito sobre o centro da vontade de Deus. A gente tem uma facilidade, até nós temos uma facilidade de olhar para outros ministérios, ministros, outras pessoas, igrejas, e vemos coisas que nós desejamos e queremos, mas à medida que você está perto dele, e à medida que você sabe quem ele é, e ele te desperta ainda mais em quem você é, o dia que você descobrir quem você nasceu para ser, por que ele te criou e te projetou, você nunca mais vai desejar ser outra pessoa a não ser você mesmo. Só que não é um culto que te traz para esse lugar. Esse aqui pode ser um start, mas é um processo que te leva para esse lugar. E Jesus, nós queremos orar hoje. Feche seus olhos. Faça os seus votos ao Senhor de declaração, íntimos e secretos. Alguns aqui têm uns planos muito ruins, Jesus. Eles são ruins de planejar mesmo. Eles não nasceram para isso. Os caras é ruim. Outros aqui são mais espertos e eles fizeram os planos muito legais. Outros estão planejando em cima daquilo que o Senhor já falou, e isso é muito bom. Eles já estão seguindo no rumo daquilo que o Senhor revelou para o coração deles. Eles estão se preparando para as palavras. Hoje nós oramos pela boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não quero ir para um lugar onde eu pergunto para o Senhor se é da tua vontade. Eu quero caminhar nela, Jesus. Eu quero que, se o Senhor precisar falar comigo sobre o meu destino, é tipo assim: opa, segura um pouco, é outro lugar, é outra rota. Olha, não pega esse atalho, porque eu já estou indo na direção daquilo que o Senhor está falando. Um dia Billy Graham disse: Senhor, me dê 100 homens, só me dê 100 pessoas que não temam, que tenham coragem de obedecer em tudo. O Senhor nunca precisou de muitos, o Senhor sempre precisou de poucos, porém disponíveis. Nós oramos por um destravar de um destino profético aqui nessa noite. Nós oramos por nações, Jesus. Meu Deus, o Senhor está colocando um sentimento de saudade absurda dentro de mim agora, cara. Porque é o que muitos vão ter. Você vai ter muita saudade nesses dias e nesse tempo, porque você vai estar muito longe fazendo aquilo que Jesus te chamou para fazer. Saudade, mas uma satisfação imensa de estar no centro da vontade de Deus. Se pergunte hoje: você está na plenitude do centro da vontade de Deus? Se não está, entregue o controle na mão dele. O controle do celular, o controle das distrações, o controle do GPS. Fala: Jesus, Deus, foi o Senhor que me fez. O Senhor já conhece os meus caminhos. O Senhor me projetou, então faz a tua vontade, não é minha. A gente vai querer se distrair no meio desse caminho. A gente vai querer passar perto de algumas barreiras de uva, vai desejar algumas coisas que estão perto de coisas que quebram o nosso pacto com o Senhor. Mas Jesus, no meio desse processo todo, me ensina a cada vez mais não tirar os olhos de Ti e continuar olhando para Ti, Te conhecendo e prosseguindo em Te conhecer. Não são muitos, são poucos, porém disponíveis para fazer da vida deles aquilo que o Senhor deseja. Nós oramos por isso aqui nessa noite. Nós agradecemos por esse período, por esse dia que o Senhor fez, que é muito melhor do que o dia que nós planejamos. Nós te agradecemos, Pai. Nós te agradecemos, Jesus. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o domínio, a Ti a majestade, a Ti o louvor. Se revela a nós, Pai. Se revela a nós.
Nos deixe conhecer mais o Teu coração, nos deixe ver a essência daquilo que o mundo tem visto no Senhor, mas que só a gente consegue ver. E que isso torne em nós a responsabilidade de fazer com que eles Te vejam como nós Te vemos, que eles possam receber o amor como nós recebemos do Senhor. Nós Te honramos para sempre, com tudo que temos e somos, com os nossos planos, com a nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus.